E se biologia fosse uma pessoa? Mais do que isso, e se a gente fizesse uma garota, que é a humanização da matéria de biologia? Bom, gente, a gente já tá no sexto episódio dessa série, eu acho que já dispensa apresentações, mas é sempre bom lembrar, essa é a nossa série desenhando a garota de cada matéria, e hoje a gente vai desenhar a garota de biologia. Como sempre, as sugestões de matérias vocês estão deixando lá no meu Instagram, mas eu tô sempre pedindo pra vocês deixarem aqui também, porque eu tô levando em consideração, tá? Se você não conferiu ainda, vou deixar a playlist aqui pra você já assistir tudinho e conferir essa série que tá muito legal. A gente já fez artes, português, história, matemática e química. Hoje então a gente vai fazer a de biologia. Eu sempre trago alguns aspectos da personalidade pra gente formar nossa personagem, né? Então a personalidade da garota de biologia, ela vai ser bem parecida com as de química, até porque ela tá ali no pezinho das ciências. Mas o que fica de diferencial é que a garota de biologia, ela vai ter um contato muito forte com a natureza, com o meio ambiente. Ela adora animais, plantinhas, com certeza uma mãe de planta, inclusive. E segundo as nossas pesquisas, que vocês sabem, estão sempre embasando aqui os vídeos, pesquisas diretamente de Harvard, quer dizer, ChatGPT. A garota de biologia, ela é uma garota curiosa, então sempre tá tentando entender como as coisas funcionam, do DNA ao ecossistema, às pessoas, os animais, os seres vivos. Muito atenta aos detalhes, então ela procura padrões, sintomas, ciclos. Realmente é uma pessoa que tá sempre pensando ali como as coisas funcionam, do que elas são feitas. E é empática, que eu acho que é uma característica muito fundamental, porque ela vai estar preocupada ali com o bem-estar dos seres vivos, dos humanos, dos animais e até das plantas, do mundo de forma geral. Então essa garota, ela é tudo, né, gente? Ela é o momento. Eu tentei colocar o máximo de elementos possível, como sempre, né, pra gente remeter ali a ideia da matéria de biologia. E só justificando, sempre falo pra vocês, eu começo o desenho com o esboço básico pronto, né? Então com a estrutura do desenho pronta, porque é o momento mais minucioso que eu fico com a cabeça em cima do caderno e é ruim de gravar. Daí eu já venho e faço os detalhes junto com vocês, mas deixo mais ou menos ali certo aonde que vai ficar as coisas, que pose que vai ser, né? Porque é uma parte mais chatinha de fazer mesmo. E como sempre, eu faço a minha pastinha lá no Pinterest com coisas sobre essa matéria para poder inspirar o que eu vou fazer no desenho e deixo passando aqui porque eu acho que é legal para vocês verem como que surgem, né, essas ideias, como que eu penso na garota, como que eu penso na roupa, nos elementos e tudo mais. Não nasce do nada, eu sempre faço essa pesquisa, então eu fui pesquisando biologia, bióloga, coisas relacionadas, né? E aí eu fui vendo o que a gente podia usar, o que ela podia estar vestindo, como ia ser o cabelo, nananana. Daí eu achei a foto dessa mulher com a ararinha no colo, eu achei tão bonitinho, eu achei tão assim, sabe? Não sei, me passou uma vibe muito bióloga realmente. E aí eu resolvi que ela ia ser a base do desenho. Usei ela como pose e também peguei as ideias ali da blusa que ela estava vestindo. E eu nunca tinha desenhado um arara, eu tenho muito pouco hábito de desenhar passarinho, essas coisas assim. Bichinho no geral, eu acho que o máximo que eu faço é um gatinho, um cachorro, quando muito. Então eu falei, vou me desafiar, eu vou fazer uma arara. E vocês vão ver até o final que deu certo. E, gente, olha, aleluia, aleluia, pode tocar aqui, porque eu não tive perrengues nesse desenho, graças a Deus, pela primeira vez. Eu acho que é o primeiro desenho dessa série que não me dá um perrenguinho. Tudo bem que vocês vão ver, se não, já não estão vendo, que a pele dela eu acho que ficou um pouco laranja demais, sabe? Mas aí a gente justifica com o quê? Ela é uma garota que gosta de sair ao ar livre, que gosta de natureza, então ela pegou uma corzinha ali, se queimou de sol, faz parte, tá tudo bem. De volta aos elementos, além dessa questão dessa pose dela com a ararinha no colo, eu quis colocar, como sempre, os elementos ao redor que também fazem aí referência à biologia. Eu acho que essa borboleta, ela tem uma pegada biológica muito forte, uma pegada biológica. Mas não sei, gente, biologia, símbolo da transformação. Ai, gente, falei tudo errado. Borboleta, o símbolo da transformação, da metamorfose, nananana. Enfim, eu acho que essa parte dos elementos é meio autoexplicativa, a razão deles estarem ali, né? E aí eu vou deixar passando algumas das referências que eu utilizei. Algumas foram mais de inspiração mesmo, porque eu acho que criar esse moodboard visual com tudo que eu vou usar de inspiração, com tudo que tem a ver com a matéria, sempre me ajuda a me inspirar também. E outros eu realmente usei, né, a questão dos looks, do cabelo e tudo mais, realmente eu fui colocando ali de acordo com o que eu tinha visto na minha pastinha. Sempre gosto de falar um pouco sobre a experiência na escola com essas matérias, né, tem sido um bate-papo bem legal e bem nostálgico de fazer, inclusive
não esquece de deixar aqui também, continuar a nossa conversa e contar como que era a sua relação com biologia na escola. Você gostava, você tirava nota boa ou não era muito boa? Meu caso não era muito legal, não. Na verdade, biologia sempre foi uma matéria que eu gostei, mas eu não entendia muito bem. Então, era uma matéria que eu tirava uma nota ok, pelo que eu me lembro, assim. E eu lembro de muitas coisas que eu aprendi nessa disciplina ali. E o que eu aprendi de biologia no ensino fundamental, na matéria de ciências também eu lembro muito, porque a memória muito afetiva que eu tenho é dos meus diários do cientista, gente, meu Deus. Isso é muito, muito 2015, 2013. A gente tinha um professor que ele pedia um caderno à parte só para disciplina de ciências e a gente fazia os exercícios tudo nesse caderno e ele sempre pedia uma abertura de unidade. E aí era nessas aberturas, gente, eu juro, vou colocar fotos aqui se eu encontrar e tirar foto, eu coloco aqui para vocês verem. Eu fazia as capas dessas unidades e eu amava, era a coisa mais legal. Eu já fazia de desenho, já gostava de decorar. Claro, era um desenho assim de criança, né? Do jeito que eu sabia fazer na época, mas o professor sempre dava uns feedbacks muito legais e eu ficava toda feliz, assim. Então era sempre um evento canônico. Toda vez que fechava a unidade e ia começar a outra, eu já sabia, eu já deixava separada. Às vezes não dava tempo, eu começava o conteúdo, começava a fazer exercício com uma folhinha ali depois, pra eu saber, né? E voltar e fazer aquela capinha da matéria, a capinha da unidade. Mas é uma matéria muito importante. Eu lembro que eu gostava muito também dos conteúdos relacionados à sustentabilidade, ao meio ambiente. Sempre foi uma coisa que eu gostava. E aí dentro disso me remete, aí eu vou voltando, tá, gente? Esses vídeos é pra fazer muita nostalgia mesmo. Lá no ensino fundamental 1, quando eu tava na 4ª série, que é o querido 5º ano hoje em dia, existia uma tradição que, inclusive, eu queria muito saber se isso ainda é assim, mas eu lembro que na minha época tinha. Eles passavam uns vídeos, né, os professores, de crianças, assim, desnutridas, e que era associada à falta de água num futuro, e era um futuro que parecia um futuro muito próximo quando eles falavam, ou na minha cabeça de criança de 10 anos, parecia um futuro muito próximo, e eu era extremamente assustada com isso. Todas as pautas ambientais eram passadas de um jeito extremamente, assim, apelativo nessa época, então eu lembro de ver essa questão de fim de mundo desde muito novinha na escola e ficar assustada de começar, tipo assim, era um processo de conscientização que, pelo menos comigo, aconteceu muito forte mesmo, porque eu policiava tudo ao meu redor, assim. E isso ficou comigo até hoje, de tipo, eu tô andando na rua, a última coisa que eu vou fazer, e eu vou olhar muito torto pra você se você estiver comigo e fizer isso, e é capaz de eu ir lá e pegar se você jogar uma coisa no chão, gente. Eu sou muito assim, lixo no chão, eu guardo no bolso, guardo na bolsa. Tudo bem que isso também foi uma coisa muito de casa, né, de ter recebido da minha mãe e tal, dela ensinar. Mas eu lembro que na escola era muito forte isso. Eu lembro que isso me assustava muito ali na minha cabeça de 10 anos e isso ficou comigo, ó, pra vida toda. Então, até hoje eu tenho uma preocupação, talvez, com questões sustentáveis que foram construídas nesse momento, nesse aprendizado que eu fui tendo ali na escola mesmo. Então, de novo, todo vídeo eu acabo falando sobre isso, mas é muito legal, né, perceber o quanto que a escola tá presente na nossa formação. Vamos falar do desenho antes que eu tagarele mais. Gente, é sempre uma viagem, é sempre uma nostalgia, mas eu já percebi que muitos de vocês gostam, que tá assistindo os vídeos, tá me dando uns feedbacks bem legais. Inclusive, muito obrigada, eu fico muito feliz quando vocês comentam nos vídeos, gente. Por favor, comentem mais. Não lembro se eu já falei isso, mas eu sempre começo o vídeo já com o rascunho básico do desenho, com a estrutura pronta, porque é o momento que eu fico ali com a cabeça em cima, né, fazendo, é um processo mais minucioso, e aí depois eu venho e elaboro junto com vocês. E pra esse desenho, além de colocar ela ali com a ararinha, de colocar todos os elementos, eu pensei um pouquinho no que a gente ia colocar de roupa, e eu tinha muito essa visão da bióloga como uma pessoa que tá com aquelas roupas meio Indiana Jones, sabe? Que é uma camisa meio social, só que é uma camisa geralmente caqui, umas roupas meio camuflada, aquele chapeuzinho. Eu ia até colocar o chapéu, mas aí eu olhei e eu achei que com o óculos ia ficar muita informação. Agora, olhando pro desenho pronto, eu acho que eu poderia ter colocado o chapéu, ia ficar legal, aquele chapéu meio Seu Madruga, sabe? Só que, na verdade, tem uma pegada mais exploradora, mais aventureira, assim. Eu acho legal, poderia ter ficado legal, mas acabei não colocando, porque na hora achei que não ia ficar. E aí, já que a gente tá na cabeça dela, vamos pro cabelo. Cabelo é uma coisa que eu tô sempre olhando os desenhos anteriores pra lembrar que cor de cabelo eu já fiz. Meu objetivo não é cumprir todos os tons de cabelo possíveis
personagens do universo com essas garotas, né, de cada matéria, mas eu tô sempre tentando dar uma personalidade própria pra cada uma. Então eu evito deixar uma muito parecida com a outra. Essa daí eu já quis mudar um pouco o corpo dela, fazer um corpo mais diferente. O cabelo coloquei um chanelzinho liso e aí eu resolvi fazer um chanel ruivo, né, nesse ruivo mais vermelho, assim, que eu achei que ia contrastar e na verdade contrastou muito bem mesmo com o verde. Dessa vez eu acertei o uso do círculo cromático, não fiz que nem na garota de artes, então verde e vermelho, cores complementares, né, eles ficam super bem juntos. E a roupinha, como eu já falei, com essa estética meio Indiana Jones, essa coisa meio verde, caque, uma coisa mais neutra assim, mais pra se infiltrar na natureza, fazer observação de pássaros. Gente, é isso, a gente vai viajando, vai criando a personagem, vai entendendo ali o universo. E no fim, além dos marcadores e as canetinhas que eu geralmente uso pra fazer esses desenhos, justamente pra eles ficarem todos parecendo que fazem parte da mesma série, eu tô evitando de usar outros materiais muito diferentes, tipo uma aquarela. E esse desenho me deixou com muita vontade de fazer uma aquarela ali no EDNA, porque eu achei uma referência, né? Mas eu me segurei e aí no lugar disso, como eu tô sempre usando lápis de cor, eu peguei o meu lápis de cor aquarelável e aquarelei só a pontinha dele pra poder fazer os detalhes ali dos... Esqueci o nome desses negócios, as ligaçõezinhas do DNA, né? E eu acho que deu um efeitinho legal, ficou suave como eu queria que ficasse e fiquei feliz com esse desenho do DNA, que não foi muito fácil de fazer, mas achei que ficou legal no final. Tô achando que esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas se você ficou até aqui, como sempre, vamos ao emoji dos comentários. Deixa um comentário de borboleta aqui, pra eu saber que você assistiu o vídeo até esse ponto, que você ficou comigo até o final. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram pra acompanhar os próximos desenhos. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado e a gente se vê no próximo vídeo.